Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E porque tudo seja melhor, sempre a primeira coisa é evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Sem delongas, está aqui do meu lado, faz tempo que não vim aqui no programa, né? Meu amigo Alexandre Batista. Opa, satisfação. Tranquilo. Hoje nós temos dois assuntos aqui para você. Um é para o final do programa. Eu quero que você me fale desse novíssimo curso ano que vem, que vai ter na Uniron de Tribunal de Júri. Opa. Mas eu quero o seu entendimento, e esse vai ser o começo da nossa conversa, sobre a prisão em segunda instância. Porque o Senado está indo por um caminho e a Câmara e a Câmara dos Deputados por outro. Um que é por emenda constitucional e o outro que é por alteração no Código... Processo Penal. Processo Penal. CPP, isso. Então, aí eu quero entender o que vai dar disso, o que não vai dar disso e qual é a sua opinião, tá bom? Mas deixa eu... Tá tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus, na luta. Então, tá correndo para um lado, correndo para o outro, tentando sobreviver. Mas tá bom demais. Eu sei bem como é que é isso. Esse ano foi o ano que eu sobrevivi. Eu vou chamar a minha vinheta e a gente vai começar, tá bom? Por favor, Feldes. Doutor Alexandre Batista, o que é esperado da prisão em segunda instância? É porque assim, ó, a história da prisão em segunda instância começou mesmo, foi para pegar o Lula. Né? Como é que é? O Gilmar Mendes lá trocou de posição há um tempo atrás. Trocou o posicionamento. Aí depois trocou de novo, ele viu que tinha feito que não era correto. A ministra Rosa Weber também. A Rosa Weber deu o maior voto Frankenstein da história. Isso. Aí tá. Tu vê, na última semana retrasada, teve uma operação na Lava Jato mesmo que eles esquentaram um problema. Olha só, a Lava Jato é para quê? É para ver coisa relativa à Petrobras. Surgiu com esse entendimento. Não, mas é para isso, porque é a vara de Curitiba, né, que faz a operação. Isso. Né, tem que ter alguma coisa a ver com a Petrobras. Aí eles foram lá em 2004, ver se bota o Lula na cadeia de novo. Eles foram lá em 2004 e arranjaram uma treta do filho do Lula com o Brasil Telecom. Inclusive, a própria competência no que diz respeito à Justiça Federal no Paraná, certo? Não é a Justiça Federal no Paraná, lá em Curitiba, é totalmente incompetente para julgar a situação no que diz respeito ao ex-presidente Lula. Se você pegar, inclusive eu estou falando isso na realidade, mas com todo fundamento... Há quanto tempo você está falando isso? Há bastante tempo. Um dos maiores processualistas, pelo menos eu considero, o professor Afrânio Silva Jardim, já dizia isso, já alertava isso há bastante tempo. Então aquilo ali foi uma espécie de manobra no que diz respeito para ficar, certo? Na 13ª Vara, salvo engano, de Curitiba, né? Federal de Curitiba, justamente para essa situação do Lula, né? Não, e aí tu vê que o Datafolha vem dizendo que a maioria da população acha que está certo ele ficar fora da cadeia. A maioria. Deu 50 e tantos por cento, quase 60%. Né? Aí eles vão lá e fazem uma operação que tem a ver com a Telemar e a Brasil Telecom, porque tem a ver com o sítio que também não tem nada a ver com o Petrobras. Filho do Lula, né? Mas umas coisas assim. Aí tu vê o desgaste... Meramente político, né? Se você for pegar de jurídico Não, mas por que a Lava Jato precisa fazer isso? Tem muita mais corrupção para resolver na Petrobras ainda, certeza. Que não foi feito. Tudo bem, mas isso tudo deu origem ao quê? A tal da questão da prisão em segunda instância. Isso. A nossa Constituição, ela é signatária da ideia de que ninguém é culpado até que se prove o contrário. Isso. E aí eles querem mudar essa compreensão. Mas eu acho que melhor que eu é você, para fazer um preâmbulo do assunto e falar o que isso vai ou não mudar.
Tá ok. Inicialmente, satisfação renovada estar aqui, né? Bastante tempo eu não vinha, estava com saudade, agradeço pelo convite. Toda a vida que convidado, se Deus quiser, estarei presente aqui. Benito, nós temos 2 artigos, certo? E assim, eu não vou conjecturar, nem vou tangenciar, eu vou falar do direito. Primeiro nós temos o artigo 5º, certo? Da Lei Maior, que nada mais é do que a Constituição Federal, que nada mais é do que a Constituição Republicana de 1988. Ou seja, nós temos lá no artigo 5º, certo? Justamente a Constituição falando que só se pode ser considerado culpado depois que houver o julgamento de todos os recursos, independente de qualquer coisa, com o trânsito em julgado. E eu ainda vou além. Quis o legislador, lá no artigo 621 do Código de Processo Penal, no qual fala da revisão criminal, que mesmo com o trânsito em julgado, e é um recurso, na realidade, exclusivo da defesa, certo? Que essa decisão condenatória, ela possa ser modificada. Isso aí, na realidade, é o querer do legislador. Então, nós temos lá o artigo 5º. No meu entendimento, quem sou eu, mas se você pegar a grande maioria dos juristas de renome, né, a gente falou aqui do professor Afrânio Silva Jardim, tá? Ele vai dizer o seguinte, que ali nada mais é do que cláusula pétrea. E cláusula pétrea não pode ser modificada por emenda constitucional, não pode ser modificada por projeto de lei. Cláusula pétrea, o nome já está dizendo. Então, não há a possibilidade, certo? A não ser que seja convocada uma nova constituinte e aí faça-se uma nova Constituição Federal. Aí é totalmente diferenciado, que não é o caso. Mas vamos adiante. Nós temos uma lei, né, que nada mais é do que o Código de Processo Penal, lá no artigo 283, que fala a mesma coisa que a Constituição Federal fala. Ou seja, você só pode ser considerado culpado, certo? Desde que não caiba mais recurso, com o trânsito em julgado. O sujeito só pode ser preso em flagrante ou só pode ser preso mediante ordem de juiz competente fundamentada essa ordem. Isso aí nada mais é do que uma garantia, nada mais é do que uma segurança. Vamos lá então. Com toda essa balbúrdia, certo? O que é que o Supremo Tribunal Federal fez? Mudou a sua jurisprudência. Ou seja, passou, durante um período, a ser considerado, sim, a prisão em segunda instância. Ou seja, o sujeito é condenado, certo? Apela. Quando chega no Tribunal de Justiça, ou a depender da competência, no Tribunal Regional Federal, qualquer uma das 5 regiões, certo? Esse julgamento é feito e se for mantida a condenação, tá? A prisão ela é automática. Benito, não cabe na cabeça de ninguém. As pessoas essa decisão do Supremo Tribunal Federal à época diziam o seguinte, dá uma sensação de impunidade, que o processo demora muito, que esse sujeito vai ficar em liberdade esse tempo todo, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, que na realidade o recurso, o réu e o advogado, simplesmente eles não têm nada a ver no que diz respeito a essa morosidade. Essa morosidade ela tem que ser combatida por órgão competente, que não é o advogado, que não é o acusado, certo? E nem o processo. O que eu quero dizer para você? Que na realidade, quando você pega o recurso especial, leia-se STJ, quando você pega o recurso extraordinário, leia-se Supremo Tribunal Federal, ou seja, os tribunais superiores, se houver uma modificação e esse sujeito for recolhido única e exclusivamente com acórdão de segunda instância, esse tempo que o sujeito passou preso não vai ser recuperado. Eu quero dizer para você o seguinte, Benito, que quando você pega e mantém a condenação, certo? A título de segunda instância, e mais tarde essa modificação, essa decisão, esse acórdão, ele é modificado, isso é que é injustiça. Esse período que esse sujeito passou preso, injustamente, isso aí é que vai ocasionar uma coisa chamada de injustiça. O que eu quero deixar bem claro para você? Essa última decisão do Supremo Tribunal Federal foi a decisão mais acertada possível. Não foi nenhum favor. E na época, eu não sei se você se recorda, mas eu lembro que eu tenho a memória muito boa, nós batemos um papo antes da decisão, eu falei o seguinte, olha, eu entendo, eu vou chutar um número que vai ser de 7-4. E na realidade não foi 7-4, foi 6-5. Né? Até me surpreendi, porque eu imaginava na minha cabeça, certo, que o tribunal, na realidade, a maior corte do Poder Judiciário, ia, por grande maioria,
sustentar na realidade o que tem que ser sustentado, ou seja, a justiça, a própria Constituição Federal, o Supremo, ele é guardião da Constituição Federal de 88. E a Constituição Federal de 88, Benito, ela está acima das leis. É a lei com L maiúsculo, é a lei maior. Então ela tem que ser respeitada. O que é que eu quero deixar bem claro para você? É que, na realidade, essa prisão automática, no que diz respeito à segunda instância, ela é uma aberração jurídica que foi criada para um determinado caso. Eu não vou entrar no mérito político, porque, na realidade, a política, quando ela se mistura com o jurídico, quando ela se mistura com a justiça, coisa boa não vai dar. Então, nós tivemos aí modificação de entendimento, certo? O ministro Gilmar Mendes. Nós tivemos, na realidade, naquela oportunidade, um voto extremamente frankenstein no que diz respeito à ministra Rosa Weber, certo? Qual foi? Simplesmente ela disse o seguinte, olha, eu não entendo bem dessa forma, mas eu vou pegar o princípio do colegiado e eu vou julgar com a maioria. Isso é um absurdo, isso aí é muito perigoso. Já o STF mais maduro, mesmo pressionado, certo? Inclusive politicamente, tomou uma decisão que foi a decisão mais acertada, certo? Pelo menos no ano passado, nesse ano de 2019. Que é justamente o quê? Prender, sem gerar qualquer tipo de impunidade, mas prender no que diz respeito o trânsito em julgado. Se o recurso demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, a culpa não é do acusado. O acusado ele não pode ser apenado por essa demora, que não é uma demora do advogado. Benito, enquanto advogado criminalista, certo? Eu tenho que lançar mão na defesa do meu cliente de todos os recursos que eu entender necessários, independente de qualquer coisa, independente de temer qualquer tipo de pressão no que diz respeito ao judiciário, no que diz respeito ao Ministério Público. Eu sou o advogado. Então é o seguinte, se eu não tiver o arbítrio, se eu não tiver, na realidade, todas as condições de recorrer de uma decisão que eu acho injusta, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, então, vamos simplesmente acabar com a advocacia, acabar com a defensoria pública e vamos somente condenar, condenar e condenar, que não é o papel de um sistema processual penal ideal para um país como o nosso. O Brasil é um país extremamente democrata. A democracia aqui é que deve prevalecer. Então, quando você pega, na realidade, um sujeito, encarcera, certo? Estando recursos, às vezes mais de um. Às vezes o cara interpõe um recurso especial juntamente com um recurso extraordinário. Um vai para o STJ, outro vai para o Supremo. Pode haver a modificação, inclusive, nos dois, Benito. E simplesmente encarcera. Esse cara fica encarcerado esse tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não sei, certo? Só por uma eventualidade de uma decisão mal tomada por uma instância superior, pelo Supremo Tribunal Federal, é algo extremamente que me causa estranheza e que me causou, à época, um asco fora do comum. Eu, como advogado criminalista, não poderia conceber essa ideia, que é algo extremamente lamentável. E hoje o que é que acontece? Por força de uma decisão do Supremo, certo? Foram beneficiadas algumas pessoas. Diga-se passagem que a sociedade ela confundiu uma prisão preventiva com uma prisão por condenação sem trânsito em julgado. E, lamentavelmente, a sociedade ela carece de conhecimento no que diz respeito a isso. Não que o sujeito não possa ser preso, não. Se preencher, na realidade, o que o Código de Processo Penal diz, no que diz respeito à prisão preventiva ou à prisão temporária, o juiz, na realidade, ele tem que prender. Obviamente, fundamentando o juiz competente, ele vai ter que prender. Isso não quer dizer que, por outra banda, aquele sujeito que foi condenado e tem seu recurso tramitando, ele não possa ser solto, ele não possa ficar em liberdade. Benito, aconteceu um caso, inclusive no meu escritório, do sujeito está em liberdade, nós recorremos, grau de apelação, um exemplo, certo? E o tribunal mandar recolher o sujeito em liberdade, já com um recurso especial tramitando. Isso é um absurdo. O cara passou, na realidade, o processo todo em liberdade. Aí o que é que acontece? O sujeito é preso, quando chega o recurso especial é provido. O recurso especial dá certo. Opa, o STJ diz que o sujeito é inocente. Quem é que vai compensar esses meses que o sujeito passou preso? Não, que criou um problema pro cara. Lógico, claro e evidente. Eu estava lendo uma entrevista, eu acredito que no desembargador, ou era desembargador, eu não me recordo bem, ou era ex-ministro do STJ e tal, não me lembro. Ele disse o seguinte, olha, prender, o magistrado pode prender, desde que, obviamente,
reconhecido, certo? Os requisitos da prisão preventiva. Se o sujeito não preenche, tá? Aquelas condições de estar no processo, respondendo o processo em liberdade, o magistrado pode prender sem problema nenhum. Não confunda a prisão preventiva, que lamentavelmente no Brasil não tem prazo. Às vezes o cara passa 2, 3 anos preso preventivamente. Preventiva é definitiva. Houve um caso no Rio Grande do Sul que o cara passou 4 anos preso e o magistrado, ao julgar preventivamente, absolveu o sujeito. Quem é que vai ressarcir? Quem é que vai pagar esses 4 anos? Ninguém, Benito. Nesses 4 anos aconteceu muita coisa no presídio, esse sujeito preso. Ele perdeu a família, ele adoeceu, ele teve a sua vida devassada, a sua vida toda foi para o lixo e tal, durante 4 anos, para se chegar a uma jurisdição, a uma contraprestação jurisdicional e absolver o cara e ele passar 4 anos preso preventivamente, 5 anos preso preventivamente, isso não cabe na cabeça de ninguém. Isso é um dos maiores pecados que possa haver na face da terra. A liberdade, Benito, no nosso país, ainda, porque nós vivemos tempos estranhos, de um período para cá, certo? Há tempos estranhos, mas ainda é regra. A prisão, coloque isso na cabeça de vocês, quem está me assistindo, ela é exceção. Eu não posso, por um livre-arbítrio meu, por uma eventualidade, simplesmente porque eu quero prender um pai de família que está respondendo um processo. Prender por prender. Esse sujeito amanhã, certo? É considerado inocente, como é que fica? Acabou a vida dele. Aí você pode até dizer, mas aí cabe uma ação civil, né, de indenizatória, para receber quando, Benito? Não, e com daqui a 50 ainda. anos, de precatório, quer dizer, não compensa. Então, assim, há de se ter uma responsabilidade extremada, uma sensibilidade extremada no que diz respeito a isso. Uma vez preso, eu nunca esqueço, Benito, eu quase todo ano viajo para Fortaleza e eu fiz uma defesa de 2 irmãos, foram presos, tá, preventivamente, e depois eu consegui, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que Fortaleza na realidade engloba, né, Fortaleza, TRF5, consegui a absolvição desses 2 irmãos. Até hoje, se você chegar em Fortaleza, as pessoas vão comentar o seguinte, fulano e Beltrano, aqueles que foram presos, aqueles que foram culpados, ninguém vai dizer, não, os caras foram absolvidos. Ou seja, a imagem, a moral e etc e tal, com a família, com a sociedade, dessas pessoas vão para o lixo. Nunca mais o sujeito vai se levantar e ter uma vida normal, nunca mais. Tá, 2 minutinhos para a gente terminar esse tópico só. O Congresso está fazendo por um caminho, que é por PEC, a possível mudança. Isso. Que não cabe. Então, e o Senado por alteração do Código de Processo Penal. Que também não cabe. Por que tu acha que não cabe os... Eu vou dizer por quê. Porque isso aí é cláusula pétrea. Isso aí tem fundamento, inclusive se você pegar o Pacto de São José da Costa Rica de 1961, mas tá lá nas cláusulas no qual pétreas? o Brasil, claro, está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então por que eles querem mexer nisso que está na cláusula pétrea? Mas isso aí, Benito, todo ano, esse ano agora é um ano de eleição. Vai aparecer um canalha, vai aparecer na minha terra chama-se abestado, né? Vai aparecer um sujeito, ele vai fazer o seguinte, defender, certo? A diminuição da maioridade penal, a pena de morte, que no Brasil é vedado. Né? Obviamente com exceção na época dos tempos de guerra, mas nós vivemos em tempos de paz, embora a gente saiba que a violência está extremamente exacerbada. Sempre vai ter um imbecil. O fascismo, como Nietzsche dizia, é uma cadela no cio, Benito. Então não sossega nunca. Entendeu? Então sempre vai ter um imbecil defendendo, na realidade, essa postura, que é uma postura extremamente antigarantista, é uma postura extremamente inconstitucional e etc. e tal. Lamentavelmente, não cabe. É cláusula pétrea. Acabou-se. Mas tem que modificar. Tem que modificar, então vamos fazer o seguinte, vamos convocar uma constituinte e vamos fazer uma nova Constituição. Mas não cabe. Ou seja, existe na realidade um princípio importantíssimo que norteia o processo penal, que norteia o direito processual penal, certo? Que é o seguinte, toda pessoa, até então, a inocência é juris tanto. Eu não tenho que provar a minha inocência não, Benito. Quem tem que provar é quem está acusando a minha culpa. A minha inocência é juris tanto, até se prove o contrário, acabou-se. Então não cabe. Esse caminho é um caminho extremamente errado. E eu também acho que não passa em grande eleição. Não passa. Ele já ficou para março, eu não sei,
Se não resolver até abril, aí maio começa já toda... Ano eleitoral corre, e tal, corre. né? Eu acho que isso não vai voltar. Eu também entendo dessa É um forma. clamor momentâneo. Ainda mais que essa última pesquisa aí jogou água fria lá. Que os caras achavam que a maioria da população queria ver o Lula preso. A maioria está achando que foi bom liberar o cara. Tá, no próximo bloco nós vamos trocar de assunto. Vamos falar da pós-graduação, essa que é uma novidade. Novidade. Tá bom? É jogo rápido, é num lá, outro cara. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis. Como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual. Quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, agora vamos falar com Alexandre Batista. Vamos falar sobre a pós-graduação em Tribunal do Júri que a União vai ter.
Com você a palavra, meu querido. Pronto, vamos lá, Benito. Primeiro eu vou lhe agradecer pela oportunidade de falar desse curso de pós-graduação. É um curso patrocinado pela Uniron, certo? É algo extremamente inédito no que diz respeito à região norte, no que diz respeito ao estado de Rondônia, no que diz respeito à cidade de Porto Velho. É uma especialização, né, no que diz respeito a única e exclusivamente, bem detalhado e especializado no Tribunal Popular do Júri, né, esse instituto, Benito, que provoca tantas reações no que diz respeito não só aos operadores do direito, mas também à sociedade, tá? E nós temos aí um curso completo, no qual eu tenho uma honra, satisfação, juntamente com o meu colega, delegado de polícia, professor Sandro Luiz, né, que é professor, inclusive, da Uniron, e nós estamos coordenando, tá, essa especialização, que terá por volta de 15 módulos, né? E quando eu digo que é completo, na realidade, é porque não vai ser só ensinado nessa especialização as disciplinas de penal, de processo penal, não. Nós teremos, inclusive, disciplinas ligadas a todas as ciências no que diz respeito à dependência desse instituto tão complexo. Para você ter ideia, Benito, nós temos disciplina nesse curso de psicologia. A própria psicologia do testemunho, a psicologia forense, nós vamos ter também disciplinas como balística, perícia, certo? A sexologia forense, tudo voltado, tá? Oratória também, né? Não se concebe a ideia do tribuno sem antes falar bem, princípio da oralidade, que tanto norteia o Tribunal Popular do Júri. Então, assim, nós fizemos de uma maneira, na realidade, ao curso ficar extremamente complexo, completo, melhor dizendo, e também complexo, né? Para garantir, certo, que esse bacharel, que esse advogado, que esse defensor público, esse promotor de justiça, o magistrado que tem interesse em fazer, ou até mesmo a sociedade, aquelas pessoas com graduação que têm um interesse, né, no Tribunal Popular do Júri, que também podem fazer, né? Que liguem para a Uniron para se informar acerca de valores e etc. e tal. Quer dizer, é um curso extremamente inovador, tá? Extremamente especialista no que diz respeito a isso, certo? Você vai ver que você vai ter disciplinas todas ligadas ao Tribunal Popular do Júri, que, lógico, norteiam também esse instituto, tá? E, para você ter ideia, nós vamos encerrar o curso, na realidade, com um júri simulado, tá? Extremamente bem parecido, na realidade, com um júri real, certo? De um determinado processo, já com trânsito em julgado e etc. e tal, mas também um processo real, né? E nós vamos trazer várias figuras, inclusive no nosso estado, né? Algumas pessoas que já se dispuseram a ir, a lecionar, né? E nós vamos ter, enfim, muitas atividades, certo? Todas as atividades extremamente inéditas, e deixar bem claro o seguinte, que vale a pena você fazer. Você que tem curiosidade, você que quer se especializar nessa área do Tribunal Popular do Júri, nós teremos aí com começo em março, né, depois do Carnaval, tá? E provavelmente aí cerca de 8, 9, 10 meses para você ser especialista, não em direito penal, processo penal, mas especialista no Tribunal Popular do Júri, com a chancela de uma das melhores faculdades aqui do estado, né, que é a Uniron. E assim, a gente está muito satisfeito, animado, feliz, não é? E dizer o seguinte, que isso aí eu não tenho dúvida, se Deus quiser, vai ser algo extremamente proveitoso para o nosso estado e vai ser algo assim, várias turmas. Essa será a primeira de muitas turmas, se Deus quiser. Isso é seu primeiro curso nessa área, né, para qualificar. Isso, o primeiro curso... Quem ganha o direito. Exatamente, o primeiro curso nessa área, não é que se você pegar até Sul-Sudeste também, não é algo tão comum. Eu estou falando em pós-graduação Tribunal Popular do Júri, né? Não estou falando em curso de extensão, certo? E nós vamos pegar aí, Benito, alguns professores que vêm de fora. Eu posso até, inclusive falei com ele esses dias, o professor Roberto Parentoni se disponibilizou a vir, ele vai vir aqui abrir o módulo, o primeiro módulo, não é? E todos os profissionais ligados à área do Tribunal Popular do Júri. Então, será um curso de peso, será um curso que vai valer muito a pena se fazer. Tá bom, então tá aí a dica para você, procure lá o Uniron a partir de março. Boas festas.
Pronto, um forte abraço a todos de casa, Feliz Natal, feliz 2020, né? Que esse ano que vem seja um ano extremamente repleto de felicidade, paz, amor e de somente os melhores sentimentos. Forte abraço a você de casa, forte abraço a você também, menino, e dizer que a gente está à disposição. Boa festa para você, meu querido. Obrigado, tá bom? querido. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza num próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.